Fala Fera, essa é a nossa aula sobre princípio de Pascal. Ok? O que ele falou? Quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem a mesma variação. Você pode aplicar em outros fluidos também. Então veja, aqui eu tenho esse experimento, tá? Em que eu tenho uma seringa, tá? Acoplada a essa esfera cheia de furinhos. Quando eu aperto o fluido da seringa, a pressão que eu exerço nesse ponto de cima, ela é compartilhada com todo o fluido. Então todos os pontos do fluido recebem a mesma pressão. Recebendo a mesma pressão, esse fluido vai ser ejetado pelos furinhos dessa esfera. Então esse foi um dos experimentos que comprovam o princípio de Pascal. Mas você pode ver numa seringa qualquer, quando você exerce pressão num ponto, o fluido da outra extremidade é ejetado. Pode ver isso numa pasta de dente. Quando você aperta o miolo da bisnaga, né, ou o fundo da bisnaga, o fluido da outra extremidade é ejetado. Então são exemplos que comprovam que a pressão num dado ponto de um fluido é compartilhada por todos os outros pontos do fluido também. Beleza? Mas a aplicação mais comum nos problemas de física ainda é a prensa hidráulica. A prensa hidráulica diz o seguinte, pessoal: quando você exerce uma força num êmbolo dessa prensa, você empurra o fluido para baixo, ó, vai empurrar o fluido para baixo, e quando você empurra esse fluido para baixo, todos os pontos do fluido recebem a mesma pressão e, logicamente, vai empurrar o outro fluido para cima. A pressão que é exercida no êmbolo 1 vai ser a mesma pressão no êmbolo 2. Lembrando que pressão é força sobre a área. Qual é a aplicação disso? É que uma pequena força do lado da área menor vai se tornar uma grande força do lado da área maior, que a força vai ser proporcional, tá? Quando você aumenta a área, você aumenta a força também. Uma das aplicações é a prensa, né? Você pode exercer uma pequena força num pedal ou numa alavanca e você vai movimentar o outro braço que vai estar levantando um peso muito grande. Por exemplo, o elevador de carro lá na oficina, né? Aqueles elevadores hidráulicos para levantar o carro. Você mexe uma alavanca ou aperta um pequeno botão e o outro braço levanta um peso muito maior, tá? Os braços mecânicos das escavadeiras, dos tratores, dos guindastes, todos eles obedecem esse conceito da prensa hidráulica, tá? O freio do carro, pessoal, você exerce uma pequena força no pedal do freio e uma grande força é exercida lá no disco de freio do pneu do carro, porque você empurra um fluido através de uma área muito pequena e esse fluido aparece do outro lado numa área bem maior, multiplicando a força que você fez com o seu pé, tá bom? Vamos ver um exemplo dessa de prensa hidráulica. O elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante um cilindro de área 3 × 10 a menos 5 metros quadrados. O automóvel a ser levantado tem massa de 3 × 10 a terceira quilogramas, 3.000 quilos, e está sob o êmbolo de área 6 × 10 a menos 3 metros cúbicos. Veja, é uma área bem maior, né? Metros cúbicos não, desculpe, metros quadrados é a área. Sendo a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determina a intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para levantar o automóvel, logicamente no êmbolo maior, certo? Você faz a força aqui nessa prensa e do outro lado ele ergue o automóvel. Bom, pelo conceito, a força 2 é o peso do carro. Então, o peso do carro é 3 × 10 a terceira, que é a sua massa, vezes a gravidade, que é 10. O peso do carro é 3 × 10 elevado a 4, conserva a base e soma os expoentes. Essa é a força que vai aparecer no êmbolo maior. Pelo conceito da prensa hidráulica, força sobre área 1 é igual a força sobre área 2. A primeira força, que é a força que você faz no êmbolo menor, é o que eu quero. A área do êmbolo menor, 3 × 10 a menos 5. A força que você faz no outro êmbolo, 3 × 10 a quarta, calculei aqui. E a área 2, 6 × 10 a menos 3, que é a área maior. Bom, pessoal, 6 × 10 a menos 3 vezes F1 é isso. 3 vezes 3 é 9. 10 a menos 5 vezes 10 a quarta é 10 a menos 1. Conservei a base, somei os expoentes. Menos 5 mais 4 é menos 1.
O 6 vezes 10 a menos 3, que multiplica na esquerda, na direita ele divide. Então 9 dividido por 6 vai dar 1,5. 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 3, conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos 1 menos 3, aí menos com menos dá mais, menos 1 mais 3 é 2. Ou seja, você tem que fazer uma força de 1,5 vezes 10 ao quadrado newtons. Vai dar 150 newtons. Então, com 150 newtons desse lado, você levanta 30.000 newtons do outro lado, certo? É uma aplicação da prensa hidráulica, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o princípio de Pascal. Aqui está o link com toda a playlist de hidrostática. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera inteira, ok? Aquele abraço.